Olá, eu sou o Pavelski. Eu gostaria aqui de documentar o projeto que eu estou fazendo. A situação é a seguinte: eu tenho esse Golf, é o meu Golf, um Golf 95, 1.8. O motor foi modificado para o 1009, né, que chamam aí, o 1900. Vocês estão vendo algumas imagens. E começando do começo, obviamente, por que esse negócio está aqui? Esse carro, ele é um modelo alemão, ele tinha o sistema Monomotronic, famoso monoponto aqui no Brasil. E o que aconteceu? Esse sistema ele me servia muito bem, ele funcionava, mas ele não tinha boas peças de reposição. Esse é o grande problema desse sistema. Como ele é um sistema que ele é um sistema, eu costumo chamar de transição de tecnologia, né? A indústria estava saindo dos carburadores e partindo para a injeção eletrônica. E ele fez parte dessa, eu digo esse sistema monoponto, né? O Monomotronic. Só um bico injetor. Ele fez parte dessa transformação. E como ele foi só uma parte de uma transformação, ele não teve tanta produção, nem quanto os carburadores mais antigos, nem quanto as injeções mais eficientes, né? De 4 pontos injetores. E como ele não teve tanta produção, obviamente ele não tem peças de reposição. Como é um carro antigo, do ano 95, as peças paralelas me deixavam muito a desejar. Eu não conseguia mais consertar o carro, né? As peças se desgastavam com o tempo, naturalmente, e não existia reposição. Por isso eu resolvi instalar esse módulo, que é um gerenciador de bicos, da Pandu, o Pulsar Plus. Aqui é só o condicionador da sonda lambda. Eu uso uma sonda de banda larga e essa caixinha aqui é o que faz ela funcionar junto ao módulo. A caixinha será mantida. Eu vou trocar esse módulo por esse aqui. Chegou, né? Esse aqui é uma injeção já completa. Ela gerencia bicos e ignição. Por que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar ali para vocês o motor. Aqui, como vocês podem ver, o motor ele é modificado. Eu tenho um coletor de admissão do Polo Classic, a flauta com 4 bicos, e eu estou usando uma bobina do Gol MI de 2 fios, gerenciada por esse carinha aqui. É um módulo de ignição eletrônica comum de 7 pinos. O código dele está aí, da MTE, eu gosto muito dessa marca. Aqui não tem nada demais, aqui é só um respiro de óleo e aqui é um reservatório de gasolina para a parte da frio, porque o carro é etanol, movido a álcool. Então, né, o sistema monoponto, como eu expliquei, eu troquei porque não tinha peça de reposição. Ele é um sistema mais antigo, obviamente, ele tem suas desvantagens, mas não é um mau sistema. Por que eu estou trocando o módulo Pulsar Plus pelo Power Inject? Esse carro ele veio, né, com injeção eletrônica, com a Monomotronic só de um ponto, e obviamente ele tinha também uma ignição eletrônica, mas essa ignição original dele funcionava juntamente com algumas informações da injeção. Ele precisava do sensor de temperatura de ar, de alguns sinais. Então, quando eu desativei a injeção eletrônica original, monoponto, a ignição ficou deficiente, ela não funcionava direito, e por isso eu tive que adaptar aquela injeção eletrônica convencional de 7 pinos. E isso me trouxe alguns problemas, porque o carro, como ele não conversava direito com o módulo de gerenciador de bicos, eu sentia uma perda de potência, eu não conseguia um ajuste fino do carro. Então é por isso que eu resolvi trocar por esse. Esse módulo, ele é muito bom e eu recomendo ele para quem tem um carro, por exemplo, carburado, que já tem uma ignição mecânica, uma ignição própria, vamos dizer assim, que funciona bem já com o veículo. Eu acho que ele é perfeito para isso, e também para quem quer apenas gerenciar, por exemplo, um bico complementar, né, alguma coisa do tipo. Para o meu caso, ele foi uma má escolha minha, porque eu não conseguia esse ajuste fino com a ignição, que é uma das coisas, para mim, mais importantes para você conseguir tirar um rendimento a mais do motor. Isso falando aqui num carro aspirado, né? O meu comando de válvulas é original,
eu apenas aumentei o tamanho do pistão, e isso eu fiz porque o carro já estava fumando com os pistões, as camisas ali dos cilindros estavam ovalizadas, vazando óleo. Como eu ia precisar retificar, eu já aumentei para a medida 82,5, coloquei um cilindro, um pistãozinho forjado, já ficou bem legal. Eu vou documentar, eu vou tentar compartilhar tudo o que eu fizer. Eu vou fazer a instalação, já fiz um script aqui de como eu vou, dos passos principais que eu vou ligar. Vocês podem ver que eu vou usar apenas os parâmetros básicos do módulo, né? Ele tem muito mais recurso do que eu só anotei aqui. Eu anotei o principal para o carro funcionar. Ele tem power grip, ele sempre tem temperatura do ar, temperatura de óleo, temperatura de combustível. Ele tem muitos parâmetros que eu vou ligar com o tempo. A princípio eu vou usar ele apenas para funcionar o carro, né? Porque esse meu projeto, eu vou ir compartilhando com vocês, ele vai ser em duas etapas. Essa primeira eu vou colocar esse módulo, eu vou ligar ele usando o distribuidor também. Vou usar aqui uma bobina do Gol MI de 3 fios, que já tem módulo de ignição interna, porque eu vou explicando essas coisas conforme eu for instalando, né? Vocês podem ver uma bobina de 3 fios do Gol MI. E o princípio vai ser isso: eu vou instalar ele para funcionar o carro com o distribuidor do jeito que está lá no cofre, e a princípio é isso. O segundo passo vai ser, assim que eu comprar todas as peças, tiver tudo aqui comigo, eu vou retirar o distribuidor, vou instalar uma roda fônica do Gol, vou colocar ela ali atrás da polea do virabrequim, como se fosse o original do bloco, né? Não vou usar essas Fulltech, Bip Turbo, que a roda fônica fica na própria polia ali, porque eu não encontrei uma polia de 3 pistas, né? A do Golf aqui, ela tem uma pista a mais que gira a bomba da direção hidráulica, e eu não encontrei nenhuma com esse tipo, então eu vou usar a do Gol. E quando eu fizer isso, eu vou já com a roda fônica, eu vou usar um sistema de ignição sequencial. Vou colocar uma bobina por cilindro, vão ser as bobinas do Gol G6, e possivelmente eu vou fazer uma substituição do cabeçote. Eu vou tirar esse cabeçote unilateral e colocar um fluxo cruzado. Esse é o projeto fase 2. A princípio, como eu falei, apenas instalar aqui um gerenciador de bicos e ignição. Eu vou tirar ele, mas eu queria aproveitar uma dica para quem tem esse módulo. Eu uso o carro a álcool. Duas dicas muito importantes que me ajudaram na configuração desse módulo. Assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu obviamente ajudo sobre a configuração do mapa. Eu não acho muito interessante compartilhar o mapa, não porque tem algum segredo, até porque eu não sou nenhum preparador, né? Eu tenho apenas a minha experiência aqui com o meu próprio carro. Mas eu acho assim, um mapa, o módulo já tem uma função de gerar um mapa básico, e cada mapa é para cada carro. O mapa que eu uso, não necessariamente que pode ser um bom mapa para o meu carro, talvez seja um mapa ruim para o seu, né? Existem muitos fatores que tem que ser levado em consideração, mas duas coisas eu acho muito importante. A primeira, como esse carro não controla ignição, eu tive que deixar a marcha lenta um pouquinho acima do original. Esse carro originalmente ele fica ali nos 850, 950 RPMs, e para lenta ficar boa, mesmo quando eu uso aqui o ventilador, ou ligo o som, ou farol de milha, algum consumidor, eu tenho que deixar ela funcionar ali pelos 1050, 1100 RPMs. O segundo ponto é solenoide de marcha lenta. Ele tem a função, né, acho que está aqui em funções especiais, aqui, esse cara. Isso foi uma das coisas que mais ajudou a funcionar a marcha lenta do carro. Foi assim, da água para o vinho, melhorou muito
eu configuro ela para ficar como vocês viram aqui. Ela fica, ó, ela é ligada. Até 50 graus ela fica ligada. Inclusive, assim, esse aqui é o botão injetor de gasolina. Tá feio aqui, depois eu preciso pôr um botãozinho preto, alguma coisa mais bonita. E esse botão, ele liga e desliga a solenoide. Por que ele liga e desliga a solenoide? Porque eu usava o teste aqui na mão enquanto eu estava testando, para não precisar ficar entrando aqui no sensor e tal. Eu deixava, eu coloquei um botão que interrompia, eu deixava ela aqui no modo ligada sempre, ligada, né, tipo abaixo de 100 graus, por exemplo, que meu carro nunca chegou nessa temperatura, ainda bem. Eu deixava para ela funcionar abaixo de 100 graus, ou seja, ela está sempre aberta, entrando um pouquinho mais de ar. E aí, pelos parâmetros aqui, eu ia olhando o bar, aqui, o map, né, tudo, e ia fazendo o teste pela rotação, a temperatura do motor. Eu via quando eu conseguia desligar ela e mesmo assim manter uma marcha lenta em vários regimes, tanto de dia com nada ligado ou à noite com vários consumidores ligados. Então são essas duas coisas que eu gostaria de passar para vocês. A primeira, deixar a rotação um pouquinho acima do original, e a segunda, usar um solenoide de marcha lenta. Olha ela aí. Essa solenoide, ela era a solenoide original do sistema do canister, que ela abria e fechava a passagem de gases ali do tanque. Então eu apenas coloquei um filtrinho de ar aqui nela e fiz a ligação lá com o módulo. Ela fica alimentada por 12 volts e vem o fio que vem lá, eu não lembro se é o fio cinza ou o marrom que eu configurei. Esse módulo ele tem duas saídas e eu liguei um deles aqui, ele alimenta com 12 volts também. E aí quando você aciona, ele manda o pulso negativo e faz a solenoide abrir.